do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel. Capítulo 180, de 180. Deus te abençoa. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declara-te pobre, mas dispões das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Não alegues, assim, fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria, para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Convivemos, sem dúvida, com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus, que abençoa o rio, capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho, que ameniza a sede da rosa. Se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. O homem, às vezes, passa enojado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. À face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto, o reproche. Conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com mais uma lição, agora a última lição deste livro abençoado. E não é por acaso que Emmanuel intitulou de Deus te abençoa. E ele colocou esse título e colocou também a passagem de Paulo,
quando ele escreveu 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus. Então ele estava exortando os seus irmãos de fé, dizendo que eles estavam trabalhando para que os outros conhecessem a graça de Deus. E Emmanuel então vai nos explicar aqui o que nós temos que seguir. Ele pergunta assim: acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Então muitas vezes a gente sente meio desalentado, triste, não é? Frágil, mas Emmanuel diz que Deus vai suprir nossas energias. Ele diz ainda: reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Então você pode dizer: ah, mas eu sou muito limitado, não sei falar direito, eu tenho poucos estudos, ou coisa do tipo, não é? E Emmanuel está dizendo que Deus vai conferir crescimento. Então, se você está com dificuldades de conversar, não é? Ele vai te conferir crescimento, ou seja, você vai ter que estudar, não é? Diz ainda: afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Então, mesmo quando nós estamos sem ânimo, realmente Deus nos propicia coragem. Siga em frente, não é? Não vamos desanimar. Ele diz: declara-te pobre, mas dispões de riquezas infinitas de Deus. Então você pode dizer que você é pobre financeiramente, mas você dispõe das riquezas infinitas de Deus, porque Deus é Pai de todos nós. Ele diz ainda: entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Eu vou ler novamente, mas é preciso que a gente ponha isso na nossa cabeça. Ele está dizendo assim: entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Então, para que nós possamos assimilar os conceitos divinos, os recursos divinos, é necessário que nós estejamos prestando serviços aos outros. Porque você estudar muitos livros é muito bom, é ótimo. Mas se você não praticar o que você aprendeu, não adiantou. Então é preciso que nós possamos estudar, mas nós temos que praticar também o que nós estudamos. E Emmanuel diz: não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Então, diante disso que foi dito, que você tem que estudar e procurar ajudar o próximo, você não pode alegar, não é? Fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que lhe cabe no edifício do bem. Ou seja, Deus reservou para você um lugar para que você possa usufruir desse edifício do bem. Agora, se você alegar essas coisas, dizendo que é inapto, que você não serve para isso, coisa outra qualquer, aí você está fugindo. Ele diz: pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoará. Então, se você levar otimismo, não é? E amparando as pessoas no trabalho dos companheiros, Deus vai te abençoar. Ou seja, é sempre fazendo a sua parte. Sempre. Ele diz assim: pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa.
Então, se você tem uma frase caridosa, esclarecedora para as pessoas do centro espírita ou fora dele, Deus vai te abençoar. Ele continua dizendo, pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Então é necessário, não é, que a gente perceba que nós temos que dar algo de nós. Então essa migalha de socorro que você deu, ela vai levar em conta. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Então, veja bem, uma atitude nossa de tolerância e serenidade na frente de uma incompreensão de outra pessoa, Deus vai nos abençoar. Por quê? Porque eu podia ter piorado a situação dele, não é? Criado uma confusão com ele, coisa parecida. E ele diz, convivemos, sem dúvida, com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus, que abençoa o rio, capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Olha que maravilhoso. Então, você é uma alma heróica habilitada aos mais altos testemunhos de fé, não é? Através do sacrifício, da felicidade dos semelhantes, em nome de Deus. Por isso que Deus te abençoa. E ele faz uma comparação, que o rio capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho, que ameniza a sede da rosa. Continua dizendo, se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoas as acusações do caminho. Então aqui, ele fala de duas coisas. Se erros e acertos nos marcaram a estrada até ontem, isto é, nós ficávamos errando e acertando, voltemos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. Então nós temos que suportar sem mágoas as acusações do caminho. Não entre nessa onda negativa, porque se você entrar, você vai piorar o seu quadro. Ele continua dizendo, o homem às vezes passa enojado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. Essa colocação de Emmanuel é maravilhosa, porque ele fala ali do pântano, não é? Mas o pântano ali, mesmo ali, nasce aquele lírio, não é? Ele fala ainda, à face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Ele está afirmando. Então, em face do que tudo que foi dito, se alguém censurar o seu procedimento, você ouve com paciência, não vai dizer nada, não vai se defender e nem agredir. O que você vai fazer? Se existe sensatez na repreensão, aproveite o conselho. Então, se você percebe que naquela repreensão existe uma sensatez, você aproveita o conselho. Porque muitas vezes a pessoa não gosta de nós e ela fala aquilo que somos, não é? Aquilo que somos. Mas aí ele diz assim, se for injusto o reproche é a censura. Então, se for injusto, se a pessoa não gosta da gente e está inventando uma coisa lá, a gente percebe que nós não somos assim, conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Então, mesmo assim, você não vai dar o troco para aquela pessoa que está ali censurando você. Na conclusão, ele diz, em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria,
na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Então essa é a conclusão final. Em qualquer dificuldade, então você pega na confiança e trabalha servindo com alegria, na certeza que Deus te abençoa e te vê. Eu quero agradecer muito a você que esteve comigo nesse tempo todo, no estudo desse livro, e espero que você já esteja começando a acompanhar também o livro Fonte Viva, não é, que nós estamos colocando no lugar desse. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.